Diferente do que todo mundo pensa, criatividade não é um dom pertencente e exclusivo a um grupo seleto de pessoas, mas sim uma habilidade, uma característica que está presente em todo e qualquer ser humano. O que significa que criatividade pode ser desenvolvida. E eu vou te mostrar aqui o que você precisa fazer para adquirir essa habilidade tão essencial nos dias de hoje. Não importa o que você é, faça ou faz, ter criatividade e desenvolver boas ideias é essencial para se destacar em qualquer âmbito ou esfera de negócio. As demandas do mundo mudam a cada dia. Ele vem evoluindo cada vez mais rápido. Profissões, produtos e empresas que eram extremamente necessários há 10, 20, 30 anos atrás, hoje já não fazem nenhuma falta. Então, se você acha que é ou pretende ser médico, advogado ou engenheiro, saiba que você está completamente errado, porque você não é médico, você está médico. Profissões que são extremamente essenciais hoje podem ser completamente substituídas daqui a alguns anos, pois a tecnologia não para de avançar, as máquinas e inteligências artificiais não param de se desenvolver. E num mundo onde tudo muda o tempo todo, se você está parado, você está regredindo. E a maior prova disso é a sua falta de criatividade. Se você não se acha uma pessoa criativa, é sinal de que você parou e essa habilidade acabou ficando completamente inerte em você. Mas toda habilidade é como um músculo. Você só precisa exercitá-la para que ela volte a se manifestar. Segundo Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, o melhor livro que eu já li, o homem só chegou onde chegou e se tornou a espécie dominante por causa da sua capacidade de imaginar coisas que não existem. Essa estatueta, encontrada na Alemanha de um homem com a cabeça de leão, prova que na época do Homo sapiens, o homem já tinha essa capacidade. Afinal, não existia nenhum animal ou ser com um corpo humano e a cabeça leonina. Então, provavelmente, essa é uma das primeiras representações de arte ou de religião, e da capacidade da mente humana de imaginar coisas que não existem de fato. Pois essa é uma característica exclusivamente nossa, que não pertence a nenhum outro animal. Você não consegue tirar uma banana de um macaco prometendo-lhe 2 bananas depois, mas para o humano isso é possível. É algo intrínseco a gente, imaginar algo que não existe, transpor algo da nossa mente para o mundo físico, assim como os arquitetos fazem. Mas se é algo intrínseco da gente, por que tantas pessoas sentem tanta dificuldade de expor suas ideias e de expressar criatividade? Me conta aqui se você é uma das pessoas que passa por isso. Se for, você já vai entender o porquê. Só que para entender isso, a gente primeiro precisa entender de onde surge a criatividade e como exatamente ela funciona. A criatividade é formada no nosso cérebro, mas acontece que todos os animais possuem cérebro. Então por que só a gente é criativo? Porque o nosso cérebro possui uma sutil diferença do cérebro da maioria dos animais. Enquanto neles a entrada e a saída de informação estão diretamente ligadas e ficando localizadas diretamente no lobo frontal, no nosso cérebro esses 2 receptores estão relativamente distantes, com a entrada e a saída de informação ficando nos 2 hemisférios. E acredite, essa sutil diferença que só foi possível por causa de milhares de anos de evolução é o que nos permite fazer escolhas, nos libertando dos instintos e nos diferenciando da maioria dos animais. Porque se você coloca comida na frente de qualquer animal, ele reage por instinto. A primeira reação dele é comer aquele alimento. Isso acontece pelo fato dos 2 sensores responsáveis pela entrada e a saída de informação estarem tão próximos, estarem diretamente ligados. Então, quando ele recebe a informação, ele nem processa, só reage simplesmente por impulso. Enquanto pra gente, um alimento pode ter 1001 utilidades. Ele pode virar outro alimento, ele pode se misturar com outro alimento, ele pode virar arte e até mesmo uma arma. Tudo porque a gente processa a informação antes de tomar uma decisão. Isso só acontece porque na gente a informação atravessa todo o nosso cérebro antes de chegar no receptor responsável pelas tomadas de decisões. E exatamente por esses receptores estarem tão distantes, essa informação pode percorrer milhões, bilhões de caminhos diferentes para chegar no mesmo destino. O que vai definir esse caminho são as experiências de vida de cada pessoa. Por isso que quanto mais o tempo passa, mais perceptível fica as mudanças que vêm ocorrendo na humanidade. Enquanto para os animais, as coisas são e sempre foram as mesmas. Se você pudesse observar a vida de um animal numa floresta, você notaria que a vida que ele leva hoje é a mesma vida que ele levava há uns 10 mil anos atrás.
Agora que você sabe como a criatividade funciona e que sim, ela é uma habilidade intrínseca ao homem, fica bem mais simples de você entender o porquê a humanidade veio perdendo essa habilidade ao longo do tempo. Afinal, por que é que existe tão poucas pessoas criativas? Será se dá mesmo para reativar essa habilidade? E eu te respondo logo, dá sim. Mas antes de te explicar o que você deve fazer para se tornar uma pessoa mais criativa, vamos entender o porquê essa é uma habilidade que se tornou tão escassa nos dias de hoje. É no mínimo estranho o nosso corpo regredir e perder uma habilidade que levou milhares de anos para se manifestar. Mas acredite, é compreensível. É só você parar para observar como o homem vivia há milhares de anos atrás a como ele vive hoje. Antigamente, a espécie humana precisava batalhar para sobreviver. Cada homem era meio que responsável por si próprio. Você precisava saber nadar, pescar, caçar, construir, se adaptar. Uma única pessoa possuía inúmeras habilidades, porque isso era essencial para sua sobrevivência. Mas conforme o tempo foi passando, o homem foi vendo que ele não precisava saber de tudo. Foi quando surgiu o meio de troca e, por consequência, as especializações. Um homem que era muito bom em uma coisa, como por exemplo a caça, passou a trocar os seus serviços com outro que era bom em outra, como construir ferramentas. Enquanto um caçava, o outro ficava responsável em construir as ferramentas que eram necessárias para isso. E conforme isso foi acontecendo, o homem passou a aprimorar cada vez mais as suas habilidades. Quem era bom em caçar, ficava cada vez melhor nisso. E quem era bom em construir, aprimorava cada vez mais essa habilidade. E eles trocavam essas coisas. Essa prática ficou conhecida como escambo. Isso se tornou tão comum com pessoas cada vez mais habilidosas em áreas específicas que o homem teve a brilhante ideia de criar uma moeda para funcionar como meio de troca e facilitar todo esse processo, para que cada pessoa pudesse trocar qualquer coisa com qualquer um, mais ou menos como a gente faz hoje. Só que aí já viu, né? Isso piorou muito a questão da especialização. Ou melhorou, sei lá, com pessoas cada vez mais especialistas em determinadas áreas. E com cada vez mais pessoas fazendo cada vez menos coisas, porque agora elas precisavam focar em apenas uma, as pessoas foram deixando de ser tão criativas. Pois essa já não era uma habilidade tão essencial para a sobrevivência. Afinal, há pouco mais de 200 anos atrás, antes da Revolução Industrial e do boom da tecnologia, as pessoas precisavam de pouquíssimas coisas para sobreviver. Mas infelizmente, a realidade de hoje não é mais a mesma. Com o avanço da tecnologia e com o aumento expressivo da população, as nossas demandas vêm aumentando dia após dia. A gente tem problema com a falta de energia, poluição, clima, fora todas as outras demandas da população, que fazem aumentar ainda mais cada um desses problemas. O mundo nunca precisou tanto de pessoas criativas que achem soluções e estejam dispostos a resolver os problemas da humanidade. Mas afinal, como se tornar uma pessoa mais criativa? Será que é difícil resgatar uma habilidade que está praticamente inerte? Bom, agora que você já sabe como a criatividade funciona, pelo menos eu acho que sabe. Se você tiver entendido, deixa teu like, porque se você entendeu, fica relativamente fácil de entender o que é preciso ser feito para ser uma pessoa mais criativa. Pois como você viu, criatividade significa ir contra um instinto fundamental do nosso cérebro. E acredite, fazer isso é extremamente difícil. Pois apesar de termos o poder de escolha, dificilmente fazemos a escolha certa. E assim como a maioria dos animais, acabamos agindo por instinto, fazendo um mínimo de esforço. O nosso cérebro é realmente impressionante. E olha que ele pesa apenas 1,5 kg, que é equivalente a apenas 2% da massa do nosso corpo. No entanto, ele sozinho utiliza 20% de toda a energia que o corpo necessita. Exatamente por isso, ele evita ao máximo se esforçar, sempre gastando o mínimo de energia possível. Logo, ele sempre buscará a via mais fácil. Ele sempre escolherá a resposta mais óbvia, o caminho de menor resistência. Isso acontece através dos hábitos. É o que faz a gente agir sem pensar. É só você parar para pensar na imensidade de coisas que você faz no seu dia a dia sem nem sequer se dar conta. Como, por exemplo, dirigir, abrir uma porta, escovar os dentes, calçar um tênis, deixar-se guiar por hábitos é sempre o caminho mais fácil. Eu vou deixar um vídeo aqui onde eu abordo mais profundamente essas questões. Lá eu mostro como os hábitos funcionam e o que você precisa fazer para manipulá-los, já que a criatividade só surge quando saímos desse caminho,
pois é no caminho mais difícil onde todas as boas ideias estão. Mas para achá-las é preciso ir mais fundo na sua rede neural. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Eu vou te mostrar, por ordem de importância, as 3 principais maneiras de desenvolver sua criatividade. Pois como a gente viu, se deixarmos, o nosso cérebro vai sempre optar pelo caminho de menor resistência. Por isso, primeiro, é sempre tentar algo novo, buscar novas experiências. Isso pode te levar a caminhos que você nem imagina. Foi assim que surgiu diversos medicamentos e inúmeras tecnologias, como por exemplo o raio-x e a lâmpada. Mas como você percebeu, isso é algo totalmente contraintuitivo, pois o mundo recompensa a especialização. É só você olhar para quem possui os maiores salários. São sempre pessoas que são referências, os melhores na sua área. No entanto, a especialização tem um custo. Porque se você é especialista em alguma coisa, você é uma pessoa que sabe tudo sobre quase nada. Se horizontalizar e buscar aprender coisas novas é o que vai te trazer o máximo de experiências, aflorar suas ideias e sua criatividade. Pois quanto mais você souber, mais caminhos a informação vai ter para percorrer e chegar no mesmo destino. E se você sente que isso está acontecendo agora, que você está aprendendo mais, não deixa de se inscrever aqui no canal, porque eu sempre estou trazendo conteúdos como esse. Aqui vai ter sempre o que aprender. Mas saiba que aprender coisas novas não é uma tarefa fácil. Ficar confuso faz parte do aprendizado. Então que fique claro que você vai se frustrar, ao ponto de se achar alguém burro. Mas esse é o processo natural do aprendizado e da descoberta. Então se não der certo, não significa que você falhou. Parafraseando Thomas Edison, eu não falhei nenhuma vez, eu só descobri 10.000 formas que não funcionam. O que nos leva diretamente para a segunda maneira, tentar a mesma coisa inúmeras vezes. Você já percebeu o tanto que a gente se frustra na escola ou na faculdade por tentar resolver um problema que não está indo por um determinado caminho? Isso acontece porque o nosso cérebro sempre nos leva para o caminho mais fácil, aquele mais óbvio. Mas como a gente viu, o caminho mais fácil nem sempre é o certo. Tanto que muitas vezes a gente se pega mordendo a caneta ou batendo em algum lugar, tentando arrumar outro método, outro jeito, outro caminho de chegar naquela solução. Às vezes a gente consegue, às vezes não. Não de imediato, porque muitas vezes a resposta só vem quando a gente tenta a mesma coisa em dias diferentes. Com um estalo, o insight vem e a resposta aparece na nossa mente. Isso acontece porque toda ideia passa por um período de incubação. Quando você para de tentar resolver algo que já vem tentando inúmeras vezes, o seu cérebro continua a tentar resolver inconscientemente aquele problema. Você está ali dormindo e ele continua a trabalhar, continua procurando a solução, procurando a resposta. Mas ele só vai fazer isso se ele notar que é algo extremamente importante. Então tente inúmeras vezes. Tente até dar certo. E se não der certo, significa apenas que você não tem referências suficientes. Pois toda ideia, toda inovação, toda resolução de problemas acontece por meio de uma mistura de informações. Quando o cérebro sabe inúmeras coisas, ele junta um pedacinho de cada uma para desenvolver algo novo. Por isso, o terceiro e mais importante pilar é exatamente esse. Tenha referências. É isso que vai reduzir o seu tempo de incubação na resolução de um problema ou de uma nova ideia. Se a gente for parar para pensar, nada é realmente novo, nada é totalmente inovador. Tudo é uma mistura daquilo que já se existe. Isso já vem acontecendo há milhares de anos. O Machado é um excelente exemplo da capacidade humana de juntar duas coisas diferentes para formar algo novo. Uma ideia é sempre a junção de várias ideias. Então, se você quiser ser alguém mais criativo, tenha o máximo de referências que você puder, como podcasts, documentários, livros como o do Yuval Harari, o do Poder do Hábito, inúmeras referências e outras coisas que eu aprendi ao longo da vida. Todo vídeo é um novo desafio, mas eu sinto que ele vem ficando cada vez mais fácil, porque eu tô aprendendo cada vez mais. Aliás, eu vou estar deixando aqui o link desses 2 livros na descrição. Eles são excelentes para você entender como a mente humana funciona. E saber isso é extremamente importante, porque se você sabe como algo funciona, você se torna apto para manipular. Lembre-se que a criatividade pertence a todos nós. Ela é a ferramenta mais transformadora e mais poderosa que temos à nossa disposição. Vivemos em uma explosão de criatividade e o ritmo só acelera. Os empregos que existirão em 20 anos, nós nem sequer temos nome para eles. E para ter sucesso nesse futuro, precisamos cultivar essa criatividade. Eu me despeço por aqui. Meu nome é Fábio Rodrigues, muito obrigado
e até o próximo vídeo.